Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 1 até o 18. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Então, aqui se refere, Saulo é o mesmo que Paulo de Tarso. Saulo, ele converteu indo a caminho de Damasco. Algo ali sobrenatural aconteceu. Algo que fez ele ver que é vindo do céu, é vindo de Deus. Ele reconheceu que é algo realmente de Deus. O que ele ouviu, aquela voz que ele ouviu, que era de Deus.
Então, ali, indo a caminho de Damasco, porque ele ouviu falar que em Damasco estava aqueles que acreditavam em Cristo, aqueles que pregavam a Cristo, a Jesus tinha lá em Damasco. Então ele pediu carta para o sumo sacerdote, para que lhe enviasse até lá para prender tanto homens como mulheres. Ele era um verdadeiro perseguidor dos cristãos. Mas ele fazia isso porque ele acreditava que ele estava fazendo algo para Deus, mas ele estava completamente enganado. Mas aí vamos continuar falando como ocorreu. Então ele foi a cavalo, uma luz vinda do céu desceu e atingiu as suas vistas. Ele ficou cego. E a voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí foi a hora que ele viu que ele estava fazendo algo que não era bem assim, que não era o certo. E ali ele reconheceu o seu erro. Quando aquilo aconteceu, tudo aquilo que aconteceu levou ele a refletir. Ele ficou sem as vistas, ficou ali 3 dias sem ver, sem comer, sem beber, porque ele arrependeu profundamente do que estava fazendo com os cristãos. Porque ele estava redondamente enganado, achando que estava fazendo algo para Deus e, no entanto, não estava fazendo. Mas chegou um momento que Deus reconheceu que ele estava fazendo algo para ele, mas o que ele estava fazendo não era o certo. Porque ele estava perseguindo o próprio Deus. Perseguindo a Jesus, estava perseguindo o próprio Deus. Mas Deus ali fez ele reconhecer o seu erro. Então ele passou de perseguidor a ser perseguido por causa de Jesus. Ananias teve uma visão e o Senhor falou com ele para ir na casa de onde estava Saulo. E Ananias ali, obedecendo ao Senhor, e ele até questionou: o Senhor, esse homem, ele é um horror, ele é um terror, ele é um perseguidor. O quanto ele perseguiu os cristãos lá em Jerusalém, e agora ele vem aqui todo pronto para nos prender também. Mas o Senhor falou com ele que ele ia mostrar, porque ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido, porque o Senhor sonda os corações, conhece as intenções do coração, conhece o que realmente a pessoa tinha proposto em seu coração fazer. Então Deus, na sua grande misericórdia, perdoou aquele homem.
aquele homem que era um terror para os cristãos. Ele foi perdoado, porque ele reconheceu os seus erros, reconheceu os seus pecados. E Deus olha aquele que é contrito e quebrantado. Não importa o que a pessoa fez, mas se ele arrependeu profundamente, o Senhor perdoa. Foi o que aconteceu com Paulo. Que essa palavra fique em seu coração. Amém e amém.